Nossa, tu tem que ficar quieto, tu vai apanhar, tu vai tomar um tapão. Isso sim que tu vai. Vamos lá. Vai lá. TXT. Mesa 12. Oi, Priya. Eu só preciso que vocês desliguem. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu toquei errado, Priya. Tá, peraí. Tá, aí eu... Tá menor, né? Cala a boca, garoto. Tu já tá querendo apanhar hoje, hein? Tá querendo, não é possível. 368-204-898-70. Vai. Natália! Saudade de você, Priya! Ei, Luci, que bênção! Aqui, eu só tô dentro do banco e já falo com vocês. Bom dia! Olá, meninas. Como é que vocês estão? Estamos bem, Tudo graças a ótimo. Deus. Carol, Olha, Carol também está aí. temos uma turminha Coisa boa, Fernanda. aqui, E, que gente, bênção. alguém printa aí essa tela, por favor. É muita mulher bonita. Ai, que bonita. Que bom, meninas. Vocês estão bem, né? Amém. Amém. Que bom, meninas. Vamos começar. Gente, hoje eu não tenho muito tempo, eu preciso terminar até 11h20, porque eu Tá tenho um ótimo. compromisso, mas tá bom, né? E a gente, assim, glorificar o Senhor, né? Esse Deus soberano sobre a nossa vida, que reúne a gente aqui, tem nos reunido todo dia, né? Toda semana, e tem sido, assim, precioso para a gente, gente. Eu acredito, assim, que o Senhor é aquele investimento do Senhor na nossa vida, que a gente tem falado, assim, às vezes, de propósito de Deus, de preparo, né? Esses dias nós falamos aqui sobre Esther e sobre esse tempo, assim, de preparo para as nossas vidas, e é isso, sabe? É o Senhor, às vezes é aos pouquinhos, mas o Senhor está trabalhando o nosso caráter, né? E trabalhando a nossa vida de uma maneira, assim, muito especial, né? Para fazer depósito em nós, né? Amém? Vamos começar? Vamos orar? Feliz que a Emily está aqui com a gente, o tempo que a gente não se via, né, Emily? Que bom. Vamos orar, meninas. Senhor, nós adoramos a Ti nessa manhã pela Tua soberania, Tua grandeza, Senhor, que se manifesta nos nossos dias, se manifesta fazendo esse sol nascer sobre nós, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, quando a gente desperta, Senhor, o nosso organismo todo desperta, Senhor, na manhã, Deus, e cada coisa entra no seu lugar, Senhor, faz a sua função, cumpre a sua função, Deus, no nosso organismo, na nossa vida. Isso é um milagre teu, é um agir do Senhor, é a tua soberania, a tua graça, Senhor, sobre nós. E nós te adoramos, Senhor, nessa manhã por isso. E entregamos mais uma vez o nosso coração, submetemos o nosso coração ao Senhor, para também obedecer a essa ordem, a esse agir, Senhor, para que tudo em nós, os nossos sentimentos, nossos pensamentos também possam, Senhor, agir de acordo com a tua vontade, Senhor, agir de forma sobrenatural, mas dentro daquilo que o Senhor tem proposto para nós, Senhor, que tudo em nós seja despertado, Senhor, para honrar o teu nome, Senhor, para Jesus. Senhor, nós nos expomos a Ti nessa manhã e clamamos a intervenção do Teu Espírito Santo. Nós somos dependentes do Senhor para tudo, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 7 do Evangelho de João, né? Eu sei que muita gente não pôde estar na sexta-feira, a gente ficou, né, com pouquinhas pessoas, mas a gente terminou aqui o capítulo 6, né, com essa declaração aqui de Jesus com
com seus discípulos, né, falando que eles precisavam comer da carne e beber do seu sangue, e alguns ficaram escandalizados e tal, né? E aí Pedro faz aquela declaração linda, né? Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? E assim a gente vê o Evangelho de João, assim, João vai fazendo uma narrativa mesmo, né? Como a gente estava vendo aqui, que ele se preocupa um pouco mais assim com uma ordem cronológica, né? A gente percebe assim no Evangelho de João ele falando assim, passadas essas coisas, depois daquele dia, né, no dia seguinte, né? Então assim ele vai tentando fazer. Os outros evangelhos não se preocupam muito com essa ordem, né? Mas João assim parece que se preocupa um pouco mais. E ele assim, por isso que a gente fala que ele é um pouco mais, ei Gisele, bom dia. Ele é um pouco mais teológico, né? E aí ele faz uma narrativa, né? A gente já falou isso aqui, que João não fala em parábolas, né? Ele não conta assim parábolas, ele vai fazendo uma narrativa. E ele começa aqui no capítulo 7, eu queria ler, meninas, porque para a gente adiantar um pouquinho, eu vou lendo e já vou falando algumas coisas aqui, né? Ele já começa assim falando, depois dessa declaração, né, que Pedro tinha falado, né, que Jesus, para onde iremos nós e tal, ele fala assim, passadas essas coisas, quer dizer, uns dias depois, né, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Gente, só assim para já comentar aqui algumas coisas sobre o início desse capítulo aqui, né? Falar um pouquinho aqui da Festa dos Tabernáculos. Festa dos Tabernáculos também era chamada de Festa das Cabanas. Até hoje lá no Israel, né, alguns assim que são mais os judeus mais devotos mesmo, eles ainda celebram essa festa, né? E essa festa assim das cabanas ou festa dos tabernáculos, quando eles assim era um tempo deles agradecerem a Deus pelas colheitas. Assim, era um tempo deles ficarem relembrando o tempo que eles moravam em cabanas, em tendas lá no deserto, né? Naquela época lá que eles peregrinaram há 40 anos no deserto. E assim, essa festa Ele é o quê? Um uma festa muito Matusalém. especial para eles. Era uma festa assim, muito especial para eles estarem lembrando isso, né? E celebrando dessa forma. Então, tinha essa festa. E tinha essa festa lá, que era lá, né, em Israel, e Jesus estavam lá perto da Judéia, no caso, Jesus estava na Galileia ainda, né? E aí vem ali os seus irmãos e começam a falar com Jesus, olha, por que você não vai lá para essa festa? Porque era uma festa que ia reunir todos, de todos os lados, né? De todos os cantos lá de Israel, todos os judeus iam lá, né? Para Jerusalém, para essa festa, né? E aí os irmãos começaram a falar, por que você não vai? Vai lá para fazer os teus milagres, né, os teus feitos. Aqui, assim, já demonstrando que eles não acreditavam muito, né? Lógico, assim, tem uma lógica nisso, por eles serem meio irmãos de Jesus, eram filhos de José e Maria. Jesus era filho mais só de Maria, né? Maria com o Espírito Santo, mas, assim, parecia que havia essa disputa. Então, é claro que eles sabiam dos milagres, sabiam que Jesus era diferente, e havia isso aí, de ficarem também tentando, né, pressionando Jesus. Olha, vai lá, faz os teus feitos. Por que você não sobe lá para mostrar quem tu é? Né? Porque ninguém que faz milagre vai fazer em oculto, vai fazer, lógico, para todo mundo ver. Então, assim, porque, na verdade, eles não acreditavam muito e ficavam testando Jesus. E aqui eu queria trazer um primeiro ponto assim, para a gente, né? Como que
que a gente reage, assim, quando tem alguém justamente íntimo nosso, que não crê muito, às vezes, no nosso chamado, né? Não dá crédito, não crê naquilo que Deus está fazendo através da nossa vida, né? E às vezes fica ali jogando com as palavras, né? Manipulando. Olha, não, então já que você faz milagre, já que você é uma bênção, já que você é uma pregadora, já que você é uma chamada, você tem um ministério de louvor, você tem um ministério de intercessão, então por que você não, né, não faz isso ou aquilo, né? Fica testando. E Jesus aqui, né, esse capítulo todo aqui, a gente vai ver assim, uma aula de Jesus sobre assim, a soberania dele e assim, ó, o controle dele, né, em relação ao tempo, em relação à ansiedade. Isso daqui é tremendo, assim, né? Porque Jesus podia ficar aqui um pouco ansioso com isso, realmente subir lá, né, para lá. Mas assim, Jesus tem aquele controle total. Ele sabia a hora que ele precisava ir, a hora que ele iria. Ele assim, ele tinha esse controle. E a primeira coisa assim que eu penso para a gente aqui é assim, como é que você reage quando você é pressionado, né? Tem alguém aí te pressionando, né, para tomar uma decisão, para tomar uma, né, uma posição, né? E assim, só você e o Senhor tem que saber a hora exata. O Senhor tem que dizer aí ao teu coração, né? E então assim, como que você está nessa área de discernimento, sabe, de discernir os tempos, as estações, a hora certa de você se posicionar. É lógico que a gente não pode aqui ficar aquém, nem ir além, nem ficar aquém, né? Nem se adiantar demais, mas também não atrasar demais, às vezes, o plano do Senhor para a nossa vida, né? E assim, a gente já vai vendo aqui assim que Jesus vai desenhando isso aqui, que ele sabia perfeitamente a hora que ele tinha que ir, a hora que fosse a hora que o Pai queria que ele fosse, né? A hora certa de todas as coisas, onde fazer milagres, quando, com quem. Jesus tinha isso. E assim, nós também assim, precisamos ter esse discernimento, assim, de não sermos pressionados, porque a gente fazer as coisas porque alguém está nos cobrando, porque alguém está nos pressionando, mas a gente discernir qual é a hora certa do Senhor, né? O tempo do Senhor agir. E aqui os irmãos de Jesus falam isso, né? E aí Jesus fala com eles assim, né? A partir do versículo 6. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou. Né? Jesus sabia, né? Mas o vosso sempre está presente. Ele fala, vocês são sempre prontos, sempre apressados, né? O vosso tempo sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Então, Jesus estava dizendo para eles, olha, se eu for lá agora, o mundo me odeia, eles querem me matar, né? O mundo me odeia, mas a vós não, né? Porque por que o mundo me odeia? Porque eu estou sempre demonstrando, eu estou sempre testemunhando. Quando eu chego, eu logo trago luz, né, para as obras que são más, né? Então, por isso o mundo odeia, né? E ele fala assim, subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Como que Jesus é assim soberano, né? Como que ele é Senhor do tempo. A Bíblia fala que o Senhor, ele é o ancião de dias, ele é quem tem o controle. E assim, nessa manhã, já para a nossa vida, a gente saber que o Senhor, ele controla todas as coisas e que a gente precisa agir dentro dessa vontade dele, de acordo com a vontade dele, para a gente não se precipitar e para a gente não se atrasar nos seus planos, né, para nós. Ele é assim, ele é o Senhor do tempo, tem o controle nas suas mãos de todas as coisas. Ele sabe a hora exata em que ele vai agir na nossa vida e ele sabe o tempo exato em que nós precisamos ser preparados. Às vezes o Senhor está assim demorando, aparentemente demorando com algo na nossa vida, mas porque ele precisa amadurecer o nosso coração, né? Ele precisa assim que as nossas motivações também estejam claras, né? A motivação dos irmãos dele aqui, ela simplesmente que ele demonstrasse quem ele era, que ele fosse aparecer, né? E assim, o nosso sucesso, né? Nossas realizações, elas não podem estar assim concentradas e assim dependentes da opinião dos outros, da opinião de outras pessoas, né? Mas tem que estar dentro da vontade de Deus, no tempo certo de Deus.
quando for a hora certa das coisas de Deus acontecerem na nossa vida, tudo vai se abrir, as portas vão se abrir, as coisas, não que as coisas vão ser facilitadas, né, de certa forma, mas assim, Deus vai mover as coisas, né? O céu trabalha, o céu se movimenta, né? Assim, a obra de Deus ela não está parada, né? Não parece que Deus assim deixou a igreja aqui na Terra e fazendo e sozinha, realizando as coisas, não. Assim, o céu continua trabalhando e trabalhando ao nosso favor, né? A Bíblia fala que Jesus vive para interceder por nós, imagina, né? Jesus está lá agora intercedendo por nós, por nossas ações aqui também, né? E a igreja como assim uma continuidade daquilo que o Senhor fez, né? A igreja continua fazendo os milagres não cessaram. A igreja continua sendo esse agente de milagres aqui na Terra, e assim o Senhor está para cooperar conosco, né? E assim os céus trabalham a nosso favor, mas tudo dentro do tempo determinado de Deus, né? Deus assim ele pode intervir, ele intervém na nossa história aqui, né? Se movendo, né? Mas nós precisamos estar alinhados com isso, com essa vontade do Senhor, né? E Jesus dá essa aula aqui, não é o meu tempo. Não é o tempo de eu subir. Subam vocês, eu vou ficar aqui, porque assim, eu sei o meu tempo, eu controlo as coisas, eu tenho domínio sobre isso, né? E que esse domínio do Senhor venha sobre nós, né? E aí, continua aqui no versículo 10, né? Jesus na festa dos tabernáculos. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Olha Jesus, né? Jesus deu um perdido nos irmãos. Falou, eu não vou, pode ir vocês, que não é a minha hora. Aí os irmãos foram, aí Jesus vai. Né? Mas, gente, olha só, essa festa dos tabernáculos durava 7 dias, né? Era uma festa de semana inteira, né? Então durava 7 dias. E Jesus, mais ou menos ali na metade da festa, Jesus sobe, Jesus vai. Né? Ele tinha um tempo, né, exato de fazer todas as coisas. Se ele fosse com os irmãos, imagine que ele chegasse lá junto, né, com a comitiva, todo mundo junto, os irmãos iam começar a falar, e aí, faz um milagre aí. Aí, gente, olha, esse daqui é o meu irmão que realiza milagres ou coisas desse tipo, tentando ele, expondo ele, né? E Jesus era intencional em tudo que ele fazia, né? Ele não ia sair curando, impondo as mãos em todo mundo. Não, Jesus, ele sondava os corações, ele via onde tinha fé, né? A gente vê assim, vários exemplos aqui de curas que Jesus realizou, né? Que Jesus olhava o coração, sabe? O fundo do coração das pessoas. Então, Jesus não fazia nada assim ao acaso, né? E subir com os irmãos ia ser uma exposição para ele, assim, que não ia ser, era desnecessária, né? E aí ele vai e sobe depois, só que ele sobe no culto. Ele sobe de chavadinho, Jesus. Jesus era um homem comum, né? Então, assim, a maioria dos judeus ali de barba, usavam talvez um capuz, né? Que eles usavam ali no pescoço. Então, assim, no meio da festa, no meio de pessoas comuns, Jesus passou por um deles, né? Então, subiu em oculto. E aí, assim, o versículo 11, ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde está ele? Todo mundo queria ver, todo mundo queria saber, todo mundo queria ter a experiência de estar com ele, porque sabia que algo extraordinário ia acontecer, né? A fama dele já estava muito grande, né? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não. Antes, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus, né? Todo mundo tinha aquela controvérsia, né? Não, ele é bom, ele está enganando e tal. E assim, mas ninguém falava muito claramente, porque sabiam que os judeus queriam prendê-lo, sim, né? Havia isso. E aí, a partir do versículo 14, fala assim, corria já em meio à festa, quer dizer, se a festa é de 7 semanas, talvez lá pelo 4º dia, 3 dias, 4 dias, né? Em meio à festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. Jesus era intencional mesmo. Ele, assim, ele não queria ir junto para causar aquele alvoroço, mas a intenção dele era ir lá no templo e ensinar, começar lá, né? Se mostrar através daquele momento, né? Então, os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe ele essas letras sem ter estudado? Né? Jesus, é lógico que na tradição rabínica os meninos eram ensinados, né? Ali por rabino, por os mestres, né? No templo, e Jesus já tinha tido um episódio de Jesus com 12 anos, a gente se lembra disso, que Jesus vai
com seus pais, e ele senta lá no templo e começa a ler no livro de Isaías a respeito dele mesmo, né, discutindo com os mestres lá. Só que Jesus não frequentava uma escola direto, porque Jesus era de uma cidade mais pobre, de uma cidade mais simples, e só os filhos os mais abastados ali, né, é que tinham essa oportunidade de ser ensinados ali pelos rabinos, né? Jesus não. Então eles ficavam assim espantados como que ele chegava lá e falava, como ele sabe isso tudo, sem ele nunca ter estudado as tradições, as leis, né? E Jesus era sábio, né? Porque a obra dele vinha do Pai, né? Jesus era Deus, né? E respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Né? Então eles ficavam maravilhados com isso, né? Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então Jesus já questiona aqui, né, os fariseus, aqueles mestres da lei, né? Se alguém quer saber a respeito da doutrina, se vocês leem tanto, se vocês sabem tanto, conhecem os profetas, vocês saberiam que por esse tempo haveria de vir o Messias prometido, que ele iria fazer, né? Eles teriam que saber, né? Mas assim eles estavam ignorantes, né, a respeito de Jesus, né? Sabiam muito da lei, mas assim não tiveram o cuidado de consultar, olha, por essa data, por essa época, olha os feitos que eles fazem. Eles não pesquisaram de fato com intenção no coração, mas a intenção deles era só de confrontar, né, Jesus. E aí ele fala assim: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Jesus já fala direto para eles: por que vocês estão procurando me matar? Né? E eles responderam: você tem um demônio, ninguém está querendo te matar. Mas queria, sim, era essa a intenção, né? Quem é que procura matar-te? Os judeus perguntaram, né? E replicou-lhe Jesus: um só feito eu realizei e todos vós admirais. Meninas, esse feito aqui que Jesus tinha feito, que ele falou, foi a cura do homem lá do tanque de Betesda. Aquele homem que estava lá 38 anos, né, esperando as águas se agitarem. Quando Jesus realizou aquele milagre, né, eles ficaram indignados porque Jesus realizou esse milagre no sábado, né? E sábado, né, dia sagrado para os judeus, o sábado de descanso, que não podia se fazer nenhuma obra, né? E então eles queriam matar, queriam prender Jesus ali naquele dia, né? Se a gente for ler o texto ali atrás, a gente vai ver isso, que eles ficaram perguntando ao homem: quem é que foi que te curou, quem é que te mandou carregar esse leito? E o homem falou: não, eu nem sei, né? Eu sei que ele me curou, ele me colocou de pé, né? Então, assim, Jesus falou com eles: vocês querem me matar, sim. E aí ele fala assim: olha, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, por que a lei de Moisés não seja, para que a lei de Moisés não seja violada? Por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo, um homem? E aqui é interessante, assim, que o que Jesus está falando aqui sobre isso é que eles prezavam tanto guardar a lei, né? Tanto que não se podia trabalhar, fazer nada no sábado, mas quando Moisés falou que todo menino tinha que ser circuncidado ao 8º dia, né? Então, quando nascia um menino e calhava do 8º dia dele ser no sábado, eles permitiam que alguém fizesse ali a circuncisão, que fizesse essa pequena cirurgia ali naquele menino, então que se trabalhasse no sábado. Então, assim, para circuncidar, eles permitiam que se fosse feito no sábado. Agora, para curar um homem, não era possível, né? Por que Jesus vem confrontar eles aqui assim? A circuncisão era um sinal de aliança, um sinal de consagração, de purificação, né? De dedicação daquela pessoa, daquele menino, daquela criança, né? A Deus. Era esse o sinal da circuncisão, né? E Jesus vem falar com eles assim: olha, a circuncisão vocês permitem, agora eu purificar um homem totalmente, a circuncisão que era só um sinal, né, na carne de que alguém estava se dedicando, agora quando eu curo um homem totalmente, eu estou purificando ele completamente, eu estou transformando a vida dessa pessoa, e isso vocês não permitem.
Então, assim, Jesus confronta eles dessa forma. E, assim, quantos de nós, às vezes, a gente está, assim, dentro do nosso grupinho, né, do nosso limite ali, dentro daquilo que a gente crê, né? Não, se alguém vier de uma forma diferente fazer algo que realmente é significativo, a gente não aceita. A gente só aceita aquilo que está dentro das nossas normas, dentro do nosso grupinho, dentro do nosso padrão, né? E como que a gente rejeita, né? Jesus vem aqui com uma nova aliança, fazendo algo extraordinário, que é curar a vida de um homem. E eles, assim, estavam interferindo, falando que Jesus estava curando no sábado, porque era sábado. Ora, o sábado, ele é um tempo de descanso, sim, mas é esse tempo de comunhão, sabe? O sábado é para ser um tempo de dedicação, de adoração, de entrega, e não um tempo de a gente ficar espizinhando as outras pessoas, se sim, se não, o que estão fazendo ou não. Quando Deus cria o sábado, né? Que Deus cria esse tempo aí gracioso para que o homem também descansasse, é para que o homem dependesse de Deus, né? O sábado, o descanso desse sábado vem falar disso, dessa dependência, sabe? De a gente não ficar apegado às obras das nossas mãos, mas sim no descanso de Deus, né? Naquilo que Ele faz, dependendo dele, e assim saber que a gente pode ter um tempo de adoração, de comunhão. E esse tempo é a graça de Deus que tem sido nos oferecido. Tanto é que Jesus fala assim que Ele é o Senhor do sábado, que o sábado não foi feito, não é o homem que foi feito por causa do sábado, mas o sábado é que vem servir ao homem, né? Então, assim, Jesus fala, eu sou o vosso descanso, eu sou o sábado de vocês. Então, assim, é tremendo isso aqui, né? Jesus confronta os judeus, né, sobre isso, assim. Por que vocês estão querendo me matar? Eu purifiquei o homem inteiramente, não é só uma circuncisão. O que eu fiz é muito maior do que uma circuncisão. É uma purificação total de uma pessoa, né? A cura total dele e a salvação dessa pessoa, né? E eles, assim, ao invés de atentar para isso, o que era mais importante? Aquele homem ser curado, ser salvo, ou a observância da lei, né? Então, às vezes, a gente precisa ter isso na nossa vida também. O que é mais importante, sabe? Se a gente, às vezes, tem que quebrar alguma regra, mas que alguém, né, vai ser favorecido, que vai haver salvação de alguém, né? O que é mais importante? É igual quando a gente pensa numa questão de uma doação de sangue, vou usar esse exemplo assim, né? O que é mais importante? Eu doar o sangue e aquela pessoa ser salva, ou eu cumprir uma regra de que não, eu não posso, ou né, eu não posso fazer isso nesse dia, ou, né? Quantas vezes, gente, às vezes a gente está... o que é mais importante? Não, eu vou para o culto agora, estou me encaminhando, estou me dirigindo para o culto. Vou ao culto, isso é ótimo, maravilhoso, a gente está indo. E, de repente, no meio do caminho, acontece um acidente, acontece alguma coisa que você tem que socorrer alguém. O que é mais importante? Você ir ao templo, não, eu preciso adorar a Deus. Sim, precisa, a gente tem que ir, é importante, a gente tem que estar lá, mas, assim, uma vida, às vezes, está dependendo ali da tua atenção, do teu socorro naquela hora, de você desviar a tua rota e levar aquela pessoa para o hospital, de ajudá-la. Então, assim, o que é mais importante? Uma vida, a salvação de uma vida, ou você cumprir a sua lei, cumprir as suas regras. Então, a gente precisa ter isso muito claro, assim, no nosso coração, né? De que a gente não pode se apegar só a esse fato religioso. E era isso que acontecia aqui com os judeus, eles ficavam muito apegados a isso, né? E o Senhor aqui, ele é maravilhoso, ele, assim, ele vem sempre ensinando. Jesus, em tudo que ele faz, ele é intencional, em tudo que ele fala, até nos confrontos dele, ele quer nos ensinar e nos fazer refletir, sabe? Tirar aqueles homens, tirar a nossa vida desse apego religioso que a gente tem, né? Tanto, e que faz a gente perder de vista que o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, está ali entre nós, andando entre nós, fazendo milagres, e a gente está se preocupando com esses pormenores, né? O Deus da vida, o Deus da salvação estava ali entre eles não perceberam. O Messias aguardado, né? E eu queria terminar aqui com esse texto, né? Com o restante, né? A partir do 25, diz assim, diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente, nada lhe dizem. Olha a confusão aí, uns diziam, não, ninguém quer te matar. E ali já outros falam, olha, esse que eles querem matar, né?
porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde ele é, e quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Eles estavam questionando assim, nós sabemos que você vem lá da Galileia, daquela cidadezinha pequena, né? E, na verdade, Jesus não tinha nascido na Galileia, Jesus nasceu em Belém, né? Mas eles aqui, Jesus morava lá na Galileia, né? Então eles falavam, a gente sabe de onde você está vindo, né? E o Messias a gente não vai saber, né? E Jesus fala assim, nós, todavia, Jesus fala, Jesus, pois enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas daquele que me enviou. É verdadeiro aquele a quem vós não conheceis. Eu não vim da Galileia, ou eu não vim da Judéia, não é a minha geografia que vai definir, mas eu vim porque aquele que me enviou, que quis que eu viesse, né? Jesus fala isso, né? E ele é verdadeiro, e vós não conheceis. Vocês não têm conhecido a Deus, né? Não é a religião que tem levado vocês a conhecer Deus, né? E ele fala assim, eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Eu conheço Deus porque fui enviado por Deus, né? Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. A gente vem aqui de novo esbarrar nessa soberania, nesse controle do tempo do Senhor, dentro da vontade de Deus, né? Não era a hora ainda. Jesus, ninguém encostava a mão em Jesus naquela hora, porque não era o tempo. Jesus iria ser morto dali a talvez uns 6, 7 meses para frente dessa festa do tabernáculo, que é quando acontecia a Páscoa. Então, Jesus estava se preparando para a Páscoa. Era aquele tempo certo, né? E ali fala assim, e contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que esse homem tem feito? Então, no meio dessa confusão, né, de todas, ali, uns criam, outros não criam, uns diziam que ninguém queria matar ele, outros diziam que sim, criou-se assim, uma confusão ali no meio dessa festa, né? Muitos creram nele. Aqui fala assim que muitos creram, e aí diziam, alguém vai fazer um sinal maior do que esse homem, mais comprovado do que ele é filho de Deus, né? E os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Eles queriam prendê-lo. Disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo eu estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis também. Também onde eu estou, vós também não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gentios, com o fim de os ensinar? O que significa, de fato, o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Queria terminar aqui, meninas. Havia tanta confusão ali, né? E eles, assim... Jesus falou, olha... Vocês sabem, vocês acham que sabem de onde eu vim, mas eu vim do Pai, foi o Pai que me enviou. E assim, vocês vão ter um tempo que vocês vão me procurar e vocês não vão me achar mais. O tempo vai acabar, a oportunidade vai acabar, né? Vai chegar o tempo em que toda essa oportunidade deles, eles vão procurar e não vão conseguir mais encontrar. E nós, assim, como que isso fica hoje para a gente aqui como igreja, meninas? Assim, o mundo vê Deus através de nós. O mundo vê Deus através da igreja. E vai chegar um tempo em que a igreja não vai mais estar aqui. Vai chegar um tempo que o Espírito Santo vai se retirar. E a gente não sabe, assim, teologicamente como explicar isso, né? Se realmente o Espírito Santo vai ser totalmente retirado da face da terra. Mas, assim, uma coisa a gente sabe, o Espírito habita em nós. Se nós não estivermos aqui, fatalmente ele não vai estar mais agindo com toda essa graça, né? Todo esse tempo de favor, né? Aqui na terra. E como que vai ficar, né? Como que serão aqui as trevas, né? Se a gente já está vivendo dias dificílimos hoje, a gente já está chegando a um ponto assim de tanta, como é que se fala, normalização do erro, né?
tudo está ficando normal, o erro, o engano, né, está se tornando normal, a verdade está acabando, a verdade é que está sendo refutada, né, e o erro está sendo assim normalizado. Imagine no tempo em que a igreja não estiver mais, em que o Espírito Santo não atuar de forma tanto a convencer aqui na Terra como hoje. Como que vai ser? Isso que Jesus vem falar para eles assim, olha, vai haver um tempo que vocês vão me procurar e não vão mais me achar. E para nós, como igreja, também, assim, vai haver um tempo em que tudo vai ser mais difícil. E, assim, o ensino da palavra, o estudo da palavra, a oração, essa busca, esse tempo nosso de devoção, de adoração juntos, né, no templo como igreja, isso vai cessar, isso vai findar, né? E, assim, hoje é o tempo, hoje é o dia de nós buscarmos esse nosso Senhor, sabe? De nós, assim, dedicarmos a nossa vida em conhecê-lo, em fazê-lo conhecido de forma plena. Aqui houve tanta controvérsia, sabe? Tanta dificuldade aqui, né? Nesse tempo, nesses versículos que a gente leu, uns crendo de uma forma, outros crendo de outra, uns argumentando com ele, né? E Jesus pacientemente ali ensinando, falando, Jesus sendo o Senhor ali, organizando as coisas, né? Colocando as coisas nos lugares, mas assim, Jesus não deixa de nos confrontar. E a nossa vida hoje também, Jesus sempre nos confrontando. Ele é um Deus bom, ele é amoroso, nós somos filhas, nós somos amadas, nós somos chamadas para a casa do Pai, para a mesa do Pai. Mas assim, o Senhor tem um propósito para nós e ele sempre nos confronta, você quer ou não, né? É o tempo de eu estar investindo, eu estou te ensinando, eu estou te capacitando, mas você quer ou não, né? Jesus sempre nos coloca dessa maneira e assim, sempre nos dizendo, eu tenho o meu tempo, eu trabalho no meu tempo, eu sou soberano sobre essas coisas e eu quero investir em você, mas depende do teu coração abrir para ser um agente do Senhor nessa terra, para ser um instrumento meu, né? Enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou fazendo aqui as obras do Pai, né? Que a gente seja assim, cooperador com Ele, que a gente facilite, que a gente haja de acordo com essa soberania do Senhor, com essa vontade do Senhor, que a gente possa discernir, né, o tempo de todas as coisas, que a gente não seja pressionado na nossa vida pelas circunstâncias, pelas pessoas, mas que a gente tenha discernimento, entendimento, né, daquilo que o Senhor quer que a gente faça, de onde o Senhor quer que a gente haja, em que momento, isso seja tanto na nossa vida espiritual, quanto na nossa vida aqui emocional, como família, tudo precisa refletir essa glória de Deus, tudo precisa refletir esse agir de Deus, esse tempo certo de Deus, né? Então, que a gente, assim, tenha discernimento, que a gente ore por discernimento e que a gente, assim, não se atrase, sabe? O Senhor tem te chamado, menina, para um tempo, assim, de crescimento, de profundidade na presença dEle, e, assim, que a gente não atrase por causa das nossas coisinhas da nossa vida, que a gente não atrase por causa da religião, por estar se pegando em coisas que são pormenores, né? Que são importantes, sim, é importante a gente, as doutrinas da igreja, as regras que a gente segue, mas, assim, mais importante é agradar ao Senhor e fazer a sua vontade. Então, se a gente tiver que parar tudo, mas, assim, cumprir a vontade do Senhor, que assim se faça na nossa vida, que a gente tenha discernimento do Senhor, né, para entender essas coisas. E, assim, entender, assim, que o sucesso da nossa missão não depende das pessoas, né? O mundo, assim, ele sempre vai questionar se o Senhor é digno de toda a tua dedicação, se tudo aquilo que você está fazendo realmente vale a pena. O mundo vai sempre se questionar, Jesus é digno disso tudo, né? Ele é digno de toda essa tua dedicação de vida, de toda essa tua entrega de vida, né? De você parar a sua vida para agradá-lo, né? O mundo vai sempre te questionar, mas, assim, você tem que ter certeza, discernimento, né? De quem te chamou e, assim, de quem te capacita, de quem está investindo na sua vida e do propósito que ele tem para você. Amém, meninas? Alguém quer falar alguma coisa? A Fabi quer falar. Eu quero falar, enquanto você ministrava, Rosane, o Senhor colocava no meu coração 2 versículos. Um que diz que quando você busca o Senhor, de todo o teu coração você acha. Eu creio que tem meninas aqui, né, que às vezes você não se acha encontrada pelo Pai. Eu quero reafirmar
que o Senhor ele está à procura. E às vezes você não se sente com fé. O Senhor falava isso comigo. Não se sente com fé o suficiente para alcançar. Querida, ele é aquele que ele acrescenta fé. Pode pedir, falar, Senhor, eu estou tendo dificuldade nisso. O Senhor é aquele que ele faz. A palavra de Deus diz que o Senhor ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos, tá? Você pode falar, Jesus, eu gostaria de chegar lá, nesse nível de fé, de intimidade contigo. Eu gostaria de ouvir mais a tua voz e até sentir o Senhor, sentir o poder dele, não é pelo aquilo que a gente sente, mas pelo que a gente crê. Mas você está querendo algo do Senhor, o Senhor falava isso comigo. E você pode pedir, porque ele é o nosso Pai. Ele é aquele que ouve o nosso clamor, né? Ele vem ao nosso favor, como diz a palavra, né? E o Senhor estava ali, né, Rosane, pregando, e ele fez o milagre. E esse Jesus que fez o milagre é o Jesus que quer fazer o milagre hoje na tua vida. E o Senhor falava comigo que você não se sente com fé, mas hoje eu creio, a Rosane vai estar orando em relação a isso, o Senhor vai derramar, tá? Nosso Deus é um Deus de milagres, ele faz, e ele está aqui para transformar o seu coração e a sua mentalidade. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Meninas, assim, eu sei que esse capítulo que a gente leu é um capítulo, assim, mais teológico, que a gente está falando, o Evangelho de João é assim, tem muitos ensinos, mas, assim, tudo é proveitoso na palavra do Senhor, sabe? O Senhor, assim, acrescentar a tua fé. Então, assim, receba isso do Senhor. Tudo aqui o Senhor tem uma intenção, e o Senhor é esse Deus bom, sabe? Ele conhece o teu coração, como a Fabi falou, ele conhece as nossas limitações, sabe? E onde tem dia que a gente fala, Senhor, eu estou cansada, Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, eu preciso de discernimento, eu não estou conseguindo decidir, sabe? Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. E o Senhor é esse Deus que nos dá, a palavra diz que ele dá sabedoria a quem busca, a quem pede, sabe? Ele se derrama sobre nós. E a gente precisa se expor, abrir o nosso coração em sinceridade diante do Senhor, porque o Senhor é quem faz, sabe? Ele é amoroso, poderoso, transformador, ele lava o nosso coração, e ele, assim, é ele que nos dá a fé mesmo, sabe? Ele que acrescenta ao nosso coração, e a gente só basta a gente pedir, né? Amém? Vou estar orando, então, por isso. Senhor, nós adoramos a Ti nessa manhã, Senhor. Deus, e como nós dissemos no início, nós expomos o nosso coração, abrimos o nosso coração ao Senhor, Deus, e reconhecemos a Tua soberania, o Teu poder, Senhor, e queremos dizer ao Senhor que nós muitas vezes nos sentimos fracos, Senhor, nos sentimos limitados, Senhor, e nos sentimos sem fé para alcançar aquilo que o Senhor tem, Senhor, sem fé para confiar, Senhor. Muitas vezes, Senhor, a nossa confiança fica abalada, Senhor, e nós somos mulheres, Senhor, nós temos tantas demandas, tantas situações no nosso dia, como que, Senhor, a ansiedade, Senhor, as preocupações, Senhor, elas tomam conta do nosso coração e nós dependemos de ter fé, Senhor. Fé, Senhor, para continuar, Senhor, fé para entender a Tua palavra, fé para entender o Teu propósito. Nós clamamos nessa manhã aqui, acrescenta fé ao coração, Senhor, daquelas que não têm fé, daquelas que estão hoje, Senhor, ó Deus, desesperançadas, Senhor, que estão sem perspectiva, Deus, do que o Senhor quer fazer. Acrescenta fé, ajuda, Senhor, fortalece, edifica. Senhor, nós oramos por cada uma, Senhor, que tem estado em dúvida. Senhor, talvez muitos, como muitos estiveram aqui em dúvida de quem Tu eras, Senhor, das revelações, Senhor, da Tua palavra, da Tua pessoa, Senhor, e nós pedimos, Senhor, tira a dúvida, Senhor, em nome de Jesus. Firma o coração, alinha o coração dentro do Teu propósito, Senhor. Deus, e ajuda as Tuas filhas, Senhor, nas necessidades mais íntimas, nas indagações mais íntimas, Senhor, aquelas perguntas, Senhor, que só o Senhor sabe que elas fazem no seu coração, que o Senhor possa dar a resposta. Tu és a nossa resposta, Tu és esse pão da vida, Tu és esse que nos sacia, Senhor, completamente, Senhor, e nós te pedimos isso nessa manhã para cada uma mulher aqui, cada uma que tem enfrentado situações
difíceis, Senhor, ó Deus, que tem que se posicionar, seja, ó Deus, dentro da sua casa, seja dentro do seu trabalho, Senhor, daquilo que fazem, Senhor. Muitas precisam de discernimento, de saber qual é a hora de agir, de não agir pressionada, mas agir dentro da tua vontade. Senhor, ajuda as tuas filhas nesse sentido, Senhor. Nós oramos, Pai, nós clamamos ao Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, e oramos por cada uma, Senhor, que receba a bênção do Senhor nesse dia, que receba a resposta, o direcionamento, Senhor, que receba a fé, Senhor, nesse dia. Senhor, fortalece as tuas filhas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que cada mulher aqui seja achada, Senhor, cheia da tua graça, cheia, Senhor, ó Deus, dessa alegria, Senhor, de conhecer ao Senhor. Deus, que nós possamos crescer juntas para a glória do teu nome. Nós queremos fazer diferença nessa terra, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigada por nos ouvir, Senhor. Amém. Amém, meninas. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus nos Amém. abençoe. Amanhã a gente continua com um pouquinho nesse capítulo, mas assim, que Deus tenha edificado a sua vida, sabe? Que o Senhor abençoe. Eu sei que é palavra, é palavra. Amém. Não é, nem sempre a gente tem uma palavra motivacional, mas assim, o Senhor, em tudo o Senhor quer nos ensinar alguma coisa, né? E o Senhor é esse Deus maravilhoso que faz isso. Amém, menina? Reforça o nosso convite aí, Pri, para sábado. Eu vou repostar lá o convite. A Vânia, que entrou depois, a Natália, que entrou depois, já até colocaram o nome para participar. E domingo, gente, 4 horas da tarde, não deixa de participar, Sábado. não. É sábado. É. Sábado, 4 horas da tarde. E a presença de vocês vai ser muito importante para a gente, né? Conhecer, porque muitas aqui eu conheço praticamente só online. Tem gente aqui que eu nem conheço. Não faço a mínima ideia nem de como entrou no grupo. É isso, gente. Vai ser muito bom a gente se ver, realmente. Tem pessoas aqui que querem, Fernanda, né? Tudo que a gente não conhece também lá da igreja. Então, assim, vai ser muito legal a gente poder estar juntas, menina. Amém. Tá? Amém? Então tá, menina. Beijo. Até amanhã. Até amanhã, tá? Beijo. Depois eu vou falando, depois eu falo contigo no privado, contigo e com a Fabi, pra gente ver como é que vai ficar, tá? A Isso, gente tá bom. acertar tudinho, tá bom? Tá bom. Beijo, tchau, Beijo, meninas. meninas. Um ótimo dia para vocês. Tá bem, ótimo dia. Beijo. Beijo. Tchau.